Olá, graça e paz, muito bom dia para você. Eu sou Félix Lauta e creio, é possível ser feliz em família. Eu creio nisso. Cara, como que nós vamos ser felizes em família? Melhorando um pouquinho a cada dia. Você precisa acreditar nisso. Você precisa que melhorando um pouquinho a cada dia, sua família vai ser melhor. E nós estamos aqui nessa saga de devocionais justamente porque eu creio nisso. Um tempinho que você tira para fazer um devocional, escutar uma coisa, melhorar em alguma área, você vai ver assim, e falar, puxa vida, tá valendo a pena. Hoje eu quero falar com você sobre sexo, a alegria mútua no relacionamento sexual. Olha para esta palavra, mútua, é para os dois. Tem que ser bom para você, tem que ser bom para sua esposa, tem que ser bom para você, tem que ser bom para o seu marido. Tem que ter uma alegria mútua, ou seja, quando o assunto é sexo, qualquer coisa menor que um profundo senso de satisfação, tanto da parte do marido como da esposa, está abaixo do que Deus planejou, diz Gary Chapman. Qualquer coisa que fica abaixo da satisfação mútua, não está valendo a pena. Então, sendo assim, quais as orientações que a Bíblia tem para nós casados para fazer com que a gente tenha uma satisfação mútua? Primeiro, uma atitude sadia em relação ao sexo. Então, você precisa, primeiramente, ter uma atitude sadia. Muitos de nós entramos no casamento, entramos dentro do relacionamento com a mentalidade muitas vezes deturpada, né? Falando assim, poxa, eu tenho que ter um sexo antes do casamento para saber se vai dar certo esse negócio. Eu tenho que ter experiências antes para saber se vai valer a pena isso daqui. O problema da experiência antes, o problema do sexo antes, é porque você pode entrar justamente num círculo de comparações. E aí você vai ter desgastes não necessários, né? Aí tem pessoas que entram com essa atitude negativa e quer ter uma vida positiva sexualmente. 1 Coríntios 7, Paulo afirma que o sexo é a parte importante do casamento. Ou seja, se você ler o livro de Cântico dos Cânticos, você vai ver um casal se deliciando com a intimidade. Se você ler Cântico dos Cânticos e entender que ali é algo para o casal, você vai ver que vale a pena a satisfação mútua. É os dois sendo o tempo todo, fazendo uma entrega de um e do outro o tempo todo. Mas por que, Félix, que então não dá certo muitas vezes o meu relacionamento, o meu casamento? Por que que eu estou me sentindo um lugar, no bom português mesmo, tem mulheres que se sentem apenas um depósito de espermas. Ela não tem satisfação, ela nunca experimentou um orgasmo, ela não tem noção do que é isso, simplesmente ela se sente usada. Tem homens que também, por mais que ele ejacule, ele se sente usado, ele não tem satisfação, ele não se deleita nas carícias da esposa, ele não se embriaga nas carícias da esposa, simplesmente é aquela parte do proforme, vamos fazer aqui, pronto, acabou, quando sair aí, baixa a saia e segue a vida. Então você está notando que tem muitas vezes nós estamos entrando num relacionamento com um problema muito sério, atitudes negativas em relação ao sexo. Cara, você não vai viver isso que Deus planejou para a sua vida sendo assim. Gary Chapman fala em alguns momentos aqui, que se você ler o livro de Cântico dos Cânticos, verá que o sexo no casamento é celebrado em detalhes como uma dádiva de Deus, como eu comentei aqui. Que esse conhecimento liberte você. Afinal de contas, Jesus disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja, libertação é para quem permanece, libertação é para quem muda de atitude. O segundo passo rumo à mudança em sua atitude é a oração. Peça a Deus que a visão que você tem do sexo seja transformada em algo positivo. Félix, mas eu vim para o casamento, eu comecei a ter relações antes do casamento, eu tive um monte de problema. O que nós vamos fazer? Peça perdão, você confesse o seu pecado, o seu erro, sua falha, senta com o seu cônjuge, busque ajuda. O maior problema de muitos casais aqui é que eles não buscam ajuda, eles querem resolver tudo sozinho, eles querem fazer tudo sozinho, eles acham assim, não, eu já cheguei num patamar que eu não preciso rasgar o coração para ninguém, eu preciso rasgar o coração para outras pessoas, eu preciso ter um amigo que me ouça.
que fala assim: ô Félix, você tá fazendo esse trem errado aí, cara. Ou apenas diga assim: pode falar, Félix, eu vou te ouvir aqui. Mas o que destrói muitos relacionamentos também, querido, finalizando aqui, é o pecado sexual. É aquilo que eu faço que destrói o meu relacionamento com a Rita, é o que a Rita faz que destrói o relacionamento dela comigo, é o que você faz que destrói o relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. É o pecado sexual. E Gary Chapman, no dia 16, aqui, ele vai dizer assim: uma das realidades da sociedade contemporânea é que muitos casais chegam ao casamento com experiências sexuais anteriores, seja entre os dois, seja com parceiros diferentes. Na nossa cultura, a nossa cultura quer que acreditemos que a experiência sexual pré-conjugal prepara melhor as pessoas para o casamento. A nossa cultura quer que o jovem tenha relações sexuais justamente para dizer, tá vendo? Você tem que ter, porque isso vai te preparar para o casamento. E as estatísticas estão dizendo que aqueles que têm relação sexual antes do casamento têm 2 vezes mais probabilidades de se separarem do que aqueles que nunca tiveram. A praga da comparação. O outro fazia melhor, o outro mordia melhor, o outro beijava melhor, o outro fazia isso melhor, o outro me pegava melhor, o outro fazia assim melhor, o outro, a outra fazia assim, você não faz isso, você não me pega. A comparação. Então, quem tem experiências sexuais anteriores tem 2 vezes mais chance de se separar no relacionamento do que aqueles que nunca tiveram. E outra, a Bíblia diz que é pecado. Não é um problema que você tem um pecado pré-conjugal. Então a realidade é que muitas vezes a experiência sexual anterior transforma-se numa barreira que impede que o casal alcance a intimidade sexual mútua. Félix, eu fiz sexo antes do casamento, tive relações antes do casamento, como é que a gente resolve isso? Fala com Deus, peça perdão a Deus e bola pra frente. Mas se você quiser bater um papo, manda uma mensagem aí, a gente conversa e eu te oriento melhor. Vamos encerrar por aqui, Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos deu o sexo como um presente e nós queremos desfrutar da intimidade sexual. Nos ajude, Pai, a desfrutar dessa intimidade em um nome de Jesus. Todo pecado sexual que do passado seja perdoado, Senhor. O Senhor me perdoe, perdoe esse meu irmão, perdoe essa minha irmã por qualquer erro do passado. E dê a eles o desfrute no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana aí para vocês. E bora para frente que Deus tem muito para nós. E se der certo, final do dia aí, ó, desfruta. Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.